Boa noite, meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Vamos iniciar o nosso culto de oração. Vou tirar minha máscara porque eu estou aqui dirigindo, o culto, mas os irmãos aí estão todos com a sua máscara, mantendo aí o distanciamento. O crente, ele gosta de estar junto, não só de estar junto, mas de ter contato, de dar um abraço, de cumprimentar. Tem alguns irmãos que até que não gostam muito assim dessa abraçação que a gente tem, mas isso demonstra, eu acho que esse desejo nosso, um pouco do amor fraternal, e o fato da comunhão, do relacionamento, o desejo que nós temos de estar próximo um do outro. Mas é uma alegria, um privilégio nós estarmos na presença do nosso Deus nesta noite, podendo adorar ao Senhor nessa noite chuvosa aqui na nossa cidade. E nós vamos adorar ao Senhor, cultuar o nome do Senhor. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé e nós iniciarmos o culto desta noite orando ao nosso Deus, dedicando a nossa vida, dedicando este culto como expressão da nossa adoração ao Senhor, reconhecimento da sua grandeza, sua majestade e o seu poder. Santo e eterno Deus, poderoso Deus, Pai de amor, Deus Criador e sustentador de todas as coisas, nós nos alegramos na presença do Senhor com os nossos irmãos. Nos alegramos por saber que o Senhor tem cuidado de nós, que a nossa vida, bem como todas as coisas, estão debaixo do teu poder, do controle do Senhor, do governo soberano do Senhor. E nesta noite, na tua presença, nós queremos, Deus, exaltar o teu nome, prestar este culto em reconhecimento de quem o Senhor é, do que o Senhor tem feito, dos feitos maravilhosos do Senhor nas nossas vidas. Recebe este culto, recebe esta adoração como expressão do nosso amor e da nossa devoção ao Senhor. Que cada um dos teus servos aqui, aqueles teus servos que acompanham no seu lar, na sua casa, através da internet, o Senhor possa também ministrar ao coração deles, falar as suas vidas e receber também o culto que prestamos ao Senhor, mesmo do nosso lar. Deus bendito, nós também queremos pedir que o Senhor renove a tua misericórdia sobre nós, nesse tempo de preocupações em todo o mundo, e nós aqui não somos diferentes. O mundo assolado por essa pandemia, todas essas restrições, preocupações, nós cremos que também tudo isso está sob o controle do Senhor, e por isso nós colocamos a nossa vida, a nossa saúde, a saúde da nossa cidade, do nosso país, do mundo todo, nas mãos do Senhor, para que o Senhor preserve, o Senhor abençoe com a cura do Senhor, abençoe capacitando todos os cientistas, a medicina, a desenvolver tratamentos que possam prover cura para toda a humanidade, porque nós cremos, ó Deus, que toda ciência, toda sabedoria vem do Senhor. Meu Pai querido, nós te agradecemos, porque em meio a tudo isso temos plena convicção que o Senhor tem cuidado de nós. Por isso nós te adoramos, nós te exaltamos no santo nome e precioso nome de Jesus. Amém. Meus amados, vamos ler a palavra do Senhor. Eu convido os irmãos a lermos a palavra do nosso Deus, a carta do apóstolo Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 3 a 6. Vamos ler conforme ali é projetado, todos em uma só voz. Vamos lá? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Amém, meus irmãos? Que nós possamos nos alegrar em
e sabendo que o nosso Deus tem para nós uma herança guardada nos céus, mediante a nossa fé, e nessa fé, nessa herança, nós estamos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada, como diz ali o texto, né? Que nós possamos, meus amados, a cada dia adorar o nosso Deus, firmados nessa esperança. Pedro aqui declara que nós somos salvos, regenerados, e essa esperança que do Senhor não se frustra, uma esperança viva, porque ela não é frustrada, não é decepcionada, porque é uma esperança que Deus cumprirá as suas promessas, a herança concedida a nós nós a receberemos no tempo certo, a eternidade, nesse mundo. Ele diz ali no último versículo, verso 6, ele diz lá: embora por um pouco de tempo devamos ser entristecidos, aleluia, que a cada dia nós possamos expressar ao nosso Deus esse nosso amor, essa nossa devoção ao nome dele, e que ele possa ser exaltado por cada um de nós, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que possamos também nos achegar à sua presença a cada dia, louvar o Senhor em todo o tempo, declarando o nosso amor e dizendo, como essa canção: perto quero estar. Não há lugar melhor do que na presença do nosso Deus, na comunhão dele, e a ele adorarmos, a ele louvarmos. Quero estar. Declare isso ao Senhor. Aos teus pés, que não há prazer maior
Santo Deus, obrigado porque o Senhor é um Deus bem presente na hora da angústia, presente na hora da tribulação, e nós podemos ter plena convicção de que o Senhor, de que a promessa do Senhor que diz: eu nunca os deixarei e nunca jamais os desampararei, que essa promessa se cumpre nas nossas vidas a cada dia, e que independente das circunstâncias nós podemos confiar e depender do Senhor. Fortalece o ânimo de cada um dos teus servos que nesta noite cultua ao Senhor, mas que possivelmente, ou é possível que no seu íntimo possa haver algum questionamento, alguma incerteza, alguma preocupação. Que a paz do Senhor venha a este coração, encha o coração do teu servo, da tua serva, de paz, de refrigério e da certeza do teu cuidado e da provisão do Senhor nas nossas vidas, mas que do lábio, do coração de cada um possa fluir a adoração e o louvor independente das circunstâncias. Louvado seja o teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se sentar, meus queridos. Nós vamos orar, ter um tempo de intercessão. Vou pedir que 3 pessoas orem. E eu vou colocar nesses pedidos da seguinte maneira: que oremos primeiramente pela saúde global, né? Nesse tempo de pandemia, nós temos que orar pela nossa cidade. Lucas já tem, se não me engano, 10 casos confirmados de Covid-19, mas no Brasil já se passa de 150 mil, algo desse tipo, perto aí cerca de mais de 8 mil mortos. Mas o mundo todo tem sofrido, em alguns lugares mais, outros menos. Mas orar pela saúde em relação a essa pandemia, mas também a saúde do povo de modo geral, outras doenças, o pessoal até de forma brincando com coisa séria, até diz: não é só o Covid-19 que mata, o dengue mata, outras doenças também tem matado. Isso é uma realidade, e nós precisamos orar então pela saúde. Nós vamos orar para que o Senhor venha abençoar. Vou pedir para o Vitor estar orando pela saúde. Vem, Vitor, orem pela saúde nossa, dos nossos irmãos, do povo de modo geral. Depois nós vamos orar pelos outros motivos especificamente. Oremos. Senhor meu Deus, obrigado, Senhor, por mais este momento, Senhor, que estamos aqui reunidos, Senhor, como igreja, Senhor. Queremos, Senhor, interceder, Senhor, por todas as pessoas, Senhor, que estão, Senhor, enfrentando, Senhor, essa doença, Senhor. O Senhor possa estar fortalecendo, Senhor, a eles e as suas famílias, Senhor, para que toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Senhor. E também, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, conscientizando as pessoas para que elas tomem as providências, Senhor, para que esse mal, Senhor, não venha se espalhar, Senhor, que o Senhor possa estar abreviando, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, todas essas doenças, Senhor, não somente o Covid, Senhor, mas todas essas doenças que têm, Senhor, muitas vezes assolado, Senhor, as famílias, Senhor, da igreja, Senhor, o Senhor possa estar suprindo as necessidades, Senhor, dessas famílias, Senhor. Esteja, Senhor, dando saúde para o teu povo, Senhor, para que venha prosperar, Senhor, cada dia mais, Senhor, e consiga, Senhor, normalmente, Senhor. Queremos te pedir pela tua igreja, Senhor, que o Senhor possa estar fortalecendo a união, Senhor, não deixando, Senhor, que nós desanimemos, Senhor, e que o Senhor possa estar, que a gente possa estar sentindo, Senhor, a tua presença, Senhor, conosco, Senhor, cada dia, Senhor. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. O Senhor possa abençoar a nossa saúde, a saúde do povo, dos nossos irmãos enfermos, possamos estar orando a cada instante. Vamos orar também, no segundo motivo, nós devemos interceder pelos nossos governantes em todos os segmentos, dando Deus dê sabedoria e nos use para que possa proporcionar o bem
ao povo, porque esse é o objetivo do governo em todo o âmbito, né? É só lembrando que também o índice de cura do Covid, ele tem sido muito alto também no Brasil. Praticamente mais de 90% dos infectados, 50% já foram curados e um índice muito elevado está sendo curado. Então, chega a mais de 90%. Por isso também é motivo da gente louvar a Deus, né? Porque está tendo a infecção, mas a gente está vendo também a intervenção de Deus. E agradecer pelo pastor Sócrates, que hoje foi para casa, né, e está curado pelo Covid. Se lembrar da Tâmara, que é a irmã do pastor Lúcia, que novamente foi entubada, mas a previsão dela sair do entubamento até sexta-feira. Então vamos estar orando por ela, para que Deus possa estar intervindo, né, nas nossas casas, nas nossas orações, lembremos da Tâmara. Pai bendito, queremos te agradecer nesta noite, porque nós temos toda a liberdade para interceder pela nossa nação. A tua palavra diz que nós devemos orar e interceder pelos reis e por aqueles que são investidos de autoridade. Sabemos que todos os governantes foram colocados nos seus cargos com a tua permissão. Ó Deus, e nós pedimos que o Senhor dê aos nossos governantes espírito de sabedoria e de revelação. Ó Deus, que o Senhor esteja conduzindo a nossa nação, que o Senhor possa cumprir os teus planos. A tua palavra diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Que o Senhor faça cair por terra toda a corrupção institucionalizada em nosso país. Ó Pai, tantas coisas que têm acontecido, quanto desvios de recursos, até mesmo neste tempo de Covid. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor possa intervir, que haja justiça, que haja boa aplicação dos recursos em cada estado brasileiro, e que todo projeto maligno para impedir a prosperidade desta nação, o progresso dessa nação, que o Senhor venha repreender na autoridade do nome de Jesus. Estabelece o teu governo neste país, que a tua igreja se levante para orar, para interceder, porque nós cremos que o Senhor tem grandes coisas para fazer nesta nação. Eu sei que a tua mão de poder não está encolhida, a tua mão está estendida. Visita Brasília, visita os governadores, visita os ministros, todos aqueles que têm um cargo importante, o STF, visita, Senhor, e dê sabedoria a estes governantes, e que todo o mal seja repreendido. É o que nós te pedimos e te glorificamos em nome do Senhor Jesus. Amém. E o terceiro momento de orarmos é orarmos, oramos pela saúde, oramos pelos nossos governantes, orar pela economia especificamente. Orar pela economia. Deus tem uma preocupação com a questão econômica, porque da economia, independente do sistema, se é socialista, se é comunista, se é capitalista, isso não importa. O capital está presente em todos eles. A economia está presente em todo o cenário, e a economia é responsável pelo sustento das pessoas. Quando a economia é forte, é uma economia estável, forte, o povo tem uma vida mais sossegada, mais tranquila. Mas quando a economia é fraca, quando a economia é debilitada, o povo sofre. E os efeitos de uma pandemia como estamos vivendo para se recuperar. Então, nós temos que orar para que Deus possa abençoar a nossa economia, a economia do nosso país, especialmente da nossa cidade. E eu gosto muito daquele texto de Jeremias capítulo 29, que demonstra o cuidado de Deus, ou a preocupação de Deus também nessa questão econômica. Quando Israel vai para a Babilônia, o Senhor instrui o povo a orar pela prosperidade da Babilônia, porque a prosperidade dela seria deles. O bem-estar, ou a economia, se colocar em termos que estamos falando aqui, se a economia lá fosse próspera, eles também prosperariam. E se a economia da nossa cidade for sólida, estável, for saudável, forte, o benefício é para todos nós, e do nosso país, e do mundo, Então orar por isso, como o Alessandro veio aqui orar ao Senhor, representar
a economia de Lucas, de Mato Grosso, do Brasil, a economia mundial. A gente sabe que isso tudo está nas mãos do Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o Senhor de todas as coisas. A Ele pertencem todas as coisas, mas Ele nos dá essas coisas para nós administrarmos o que nós temos que fazer na dependência do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Senhor, porque pela tua misericórdia o Senhor tem nos sustentado. E nós clamamos ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor dê sabedoria aos administradores, principalmente aos governantes. E, ó Deus, muitas vezes por falta de sabedoria tem selado o povo, Pai, e tem sido castigado na miséria. Que o Senhor, ó Deus, nos dê sabedoria também nesses tempos difíceis, para agirmos de conformidade com a tua vontade. Nós sabemos que todas as coisas estão em tuas mãos, nada acontece sem que o Senhor permita, Deus. Mas que o Senhor nos dê sabedoria para usarmos bem aquilo que o Senhor nos dá. Ó Deus, aqueles que estão revestidos, ó Pai, de poder, e principalmente o ministro da Fazenda do nosso país, tenha sabedoria, ó Pai, para ter uma correta, o nosso presidente, ó Pai, o Congresso Nacional, os senadores, também pelo mundo afora, ó Deus, onde as nações têm sido assoladas, pessoas têm perdido emprego, ó Deus, pessoas têm, ó Pai, passado por momentos de miséria, de fome, ó Deus, que o Senhor olhe para essa guerra, ó Deus, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor é bom e é misericordioso. Ó Deus, na nossa cidade, no nosso município, ó Deus, o Senhor esteja derramando chuvas de bênçãos sem medida sobre nós, como o Senhor já tem derramado, mas que o Senhor dê sabedoria, ó Pai, àqueles que são revestidos, ó Pai, de autoridade e de competência, ó Deus, para que possa estar gerindo bem, ó Pai, essa economia, gerindo bem os recursos, ó Pai, do nosso município, para que todos possam ser, ó Deus, ser beneficiados, ó Pai, pela bem gerência desses recursos, ó Deus. O Senhor nos dê sabedoria, nos dê tranquilidade, nos dê confiança a cada dia e nos dê entendimento que tudo está nas mãos do Senhor. Nós precisamos descansar no Senhor, Deus, para a glória e a honra do teu nome, é que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Deus. Senhor, assim nos abençoe. No final nós vamos ter um momento de gratidão, apresentar ao Senhor motivos também de gratidão ao nosso Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem aí as suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Eu quero pensar com os irmãos sobre o tema: como posso amar um Deus que permite tanto mal? Como posso amar um Deus que permite tanto mal? Esse é um questionamento que muitas pessoas, que principalmente incrédulos, pessoas que ainda não creem em Deus, não conhecem Jesus como Senhor e Salvador, fazem. Ou se Deus criou todas as coisas, se Ele é o que governa todas as coisas, como é que eu posso amar esse Deus que permite tanto mal? Se Ele é Deus, por que Ele não acaba com todo o mal? Por que Ele não acaba com todo o sofrimento que há no mundo? E aí nós vamos olhar para a Bíblia e vamos ver algumas questões que nos ajudam a entender essa questão e a fortalecer a nossa fé, mesmo em meio aos sofrimentos que passamos. O texto aqui de Gênesis capítulo 50, versículo 20, nós vemos um versículo que pode resumir a história de José do Egito, José, filho de Jacó, neste versículo, nessas poucas palavras. A história de José pode ser resumida neste versículo. Veja que a história de José, ela é muito extensa, ela gasta 1/3 de todo o livro de Gênesis falando de José.
Isso porque a história dele tem alguma relevância. Mas se podemos usar algum versículo para resumir, o capítulo 50, versículo 20 de Gênesis, ele resume a ideia da história, da trajetória de José e a lição que a história e a trajetória de José tem para mim e para você. E diz assim em Gênesis 50, verso 20: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Vou ler novamente: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Veja que esse versículo, quem não conhece a história de José pode não compreender bem o que ele diz, mas dividindo ele em três partes. A primeira parte diz: vocês planejaram mal contra mim. José foi rejeitado pelos seus irmãos, ele foi rejeitado pelos irmãos, os irmãos tinham inveja, os irmãos tinham ciúmes de José, porque ele era o filho querido do pai, e ele foi rejeitado pelos seus irmãos. Mas eles não só o rejeitaram, como eles o venderam como escravo para o Egito. Foi vendido então pelos próprios irmãos como escravo. Eles tramaram o mal, quiseram matar, aí a intervenção de um irmão não permitiu que o matassem, mas o venderam como escravo, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Por 17 anos, José passou por poucas e boas, padeceu, abandonado, totalmente abandonado e rejeitado, sendo preso injustamente, humilhado, escravizado, até chegar ao Egito. Mas veja que o versículo diz ali na segunda parte, ou na parte central do versículo 20: mas Deus o tornou em bem. Apesar do mal que tramaram, Deus transformou em bem, porque 17 anos depois, quando José está ali no Egito, ele então Deus vai agir e torná-lo governador do Egito. Durante um período de terrível fome, José está no segundo escalão do Império Egípcio, responsável pela administração de toda a nação do Egito, e os povos convergiam para o Egito em busca de alimento, e Deus abençoou José de uma maneira, abençoou o Egito através da vida de José de uma maneira sobrenatural, que o Egito foi o celeiro do mundo para sustentar o mundo daquela época na falta de alimento. Mas a terceira vai dizer que a finalidade de Deus ter transformado o mal em bem foi para que fosse preservada a vida de muitos. José, toda a sua trajetória, passado ali quase 20 anos, ele encontra com seus irmãos, e os seus irmãos que vieram de Israel para buscar alimento no Egito não o reconheceram. Eu costumo brincar com aquele ditado, que quem bate, esquece. Quem apanha, nunca mais esquece. E os irmãos não reconheceram José. Mas José reconheceu os irmãos e ali ajudou a sustentar os seus irmãos e a sua família. Então, durante aquele período de terrível fome, José foi responsável pela salvação da sua família. A família que o rejeitara, a família que o humilhou, a família que o abandonou. José foi usado por Deus para preservar o seu povo. Então, olhando para ele, por isso é que eu digo que, olhando para esse versículo, nós podemos rever a história de José sintetizada aqui nesse texto. Então, José, quando se revela aos seus irmãos, cerca de 20 anos depois, que irmãos que o haviam humilhado, ao se revelar a esses irmãos, eles temem sofrer a vingança de José. E José vai dizer ali no versículo 19, no capítulo 50: não tenham medo, porque vocês planejaram o mal contra mim,
mas Deus o tornou bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então a vida de José, meus amados, ela tipifica a vida de Jesus Cristo, ou o ministério de Jesus, a vida, o ministério e a obra de Jesus. Nós olhamos para a vida de José como de outros personagens na Bíblia, nós podemos ver ali uma representatividade, uma tipologia ou um modelo daquilo que Cristo seria e faria por nós. Por isso é que, no propósito de pensarmos como posso amar um Deus que permite tanto mal, nós olhamos para a vida de José e então vemos na vida dele um reflexo ou uma representatividade daquilo que Jesus faria por nós, porque da mesma maneira que José, Jesus, ele é descrito em Isaías, por exemplo, como no capítulo 53 de Isaías, como o servo sofredor. Se José sofreu, foi humilhado, rejeitado pelos seus irmãos, Jesus é descrito como o servo sofredor. Jesus foi rejeitado pelo povo de Deus, e Israel, que era o povo de Deus, rejeita Jesus, mas o povo de Deus que esperava a vida do Messias rejeita Jesus, e o texto de João capítulo 1 verso 11 diz lá: veio para o seu próprio povo e eles o rejeitaram. Então Jesus Cristo foi rejeitado pelo seu povo, pelo povo de Deus, Israel, o povo de Deus. Ele foi rejeitado pela sua própria nação, como José fora rejeitado pelos seus irmãos, pela sua família. E se na vida de José Deus estava agindo para salvar a sua família, em Jesus Cristo Deus estava agindo para salvar toda a humanidade da morte espiritual, do caos que o pecado trouxe a este mundo, e através de Jesus trazer vida plena, como diz João 10:10, trazer vida plena e trazer vida abundante. Então, a vida de José ilustra muitos dos princípios que Jesus viria cumprir. Veja, José de forma muito limitada, mas Jesus de forma plena, de forma significativa. Jesus de forma plena, Jesus de forma significativa, através da sua vida e do seu ministério. E aí a gente olha lá no Novo Testamento, em Atos capítulo 2, versículo 23, Atos 2, 23 diz assim: este homem, Jesus Cristo, ele lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Então, se lá em Gênesis 50, verso 20, José faz a avaliação da sua trajetória e diz: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para salvar a vida de muitos. Aqui o apóstolo Pedro faz uma avaliação da vida e do ministério de Jesus, e ele vai dizer acerca da vida de Jesus que este homem, este Jesus que vocês mataram, ele lhes foi entregue por propósito determinado, por pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Veja que a morte de Jesus na cruz se deu para cumprir um propósito, se deu para cumprir um propósito maior dentro do pré-conhecimento de Deus. Deus estava controlando todas as coisas, e a morte de Jesus foi para cumprir o seu propósito. E quando Jesus morre ali na cruz, a sua morte na cruz, Jesus faz uma declaração no momento em que ele expira. Ele diz assim: está consumado. E essa consumação se dá exatamente pelo cumprimento do propósito de Deus, porque em Cristo Deus estava perdoando os nossos pecados e trazendo salvação. João capítulo 3, verso 15, diz lá que, no verso 14, diz que da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, era necessário que o Filho do Homem também fosse levantado no madeiro, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna.
Aí vem o versículo que todos nós conhecemos muito bem, e diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 é uma explicação do capítulo 15, do versículo 15. Ele está explicando para que o Filho do Homem precisava ser levantado do madeiro, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, o propósito da Bíblia, meus amados, e da fé cristã, o propósito da Bíblia e o propósito da nossa fé em Cristo não é explicar a origem do mal, não é explicar a razão do sofrimento, mas o propósito da nossa fé é demonstrar como Deus age, transformando o mal em bem. Como, apesar do mal, Deus nos proporciona justiça e alegria eterna. Esse é o propósito da Bíblia e o propósito da fé. Você vai olhar para a Bíblia e vai ver algumas verdades. Por exemplo, o mal e o sofrimento são uma realidade do mundo físico e espiritual. O mundo e o sofrimento são realidades do mundo físico, tudo aquilo que nós vemos, essa matéria, como do mundo metafísico, do mundo espiritual, aquilo que está além do físico, é uma realidade. Romanos 8:22 diz assim: sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Ou seja, a obra criada está em meio a um caos, em consequência do pecado. O pecado trouxe caos ao mundo. Então, quando olhamos para essa realidade, vem-nos muitas dúvidas. Mas a origem do mal é um mistério não revelado nas Escrituras. Nós não vamos encontrar uma resposta segura ou uma resposta plena para a origem do mal. Percebemos que as Escrituras apontam que o mal tem a sua origem com o pecado, seja no mundo espiritual e no mundo físico. E no mundo humano aparece ali no Éden, quando Adão e Eva pecam, desobedecendo a Deus. E a desobediência de Adão e Eva, ela se deu dentro do contexto da livre ou da liberdade de escolha que eles tinham, o livre-arbítrio. No entanto, o livre-arbítrio é apenas uma palavra para explicar esse mistério da origem do mal e do sofrimento. Mas nós não conseguimos dimensionar, e também estabelecer como é que se desenvolveu tudo isso. A Bíblia não nos esclarece como nós gostaríamos, mas ela apenas diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Então nós não entendemos mas Deus sabe, conhece, pertence a Deus. Nem tudo nós vamos ter resposta nesse mundo, mas uma coisa é certa: o mal e o sofrimento são uma realidade do mundo físico. No mundo espiritual, o Senhor nos diz na sua palavra que na eternidade há dois destinos: céu e inferno. E o inferno é um lugar de sofrimento eterno, onde há choro e ranger de dentes, sofrimento perpétuo. O céu é um lugar de alegria perene. Então, quando olhamos para as Escrituras, vamos entender isso. De fato, o mundo vive em meio a um caos, a uma calamidade em razão do pecado. Mas a Bíblia também vai nos mostrar uma segunda verdade que sobressai e que supera essa primeira, que é o fato de que, se Jesus Cristo for o nosso Senhor, nós venceremos toda a dor e todo o sofrimento. Se Jesus for nosso Senhor, venceremos todo o caos que o pecado traz ao mundo. Se Jesus for o nosso Senhor, nós venceremos toda a dor, venceremos todo o sofrimento. Em Mateus capítulo 9, verso 36, quando Jesus andando, ele então chega a uma cidade, ele olha para as multidões que o seguiam, para as pessoas, e ele vê essas pessoas vazias, essas pessoas sem esperança, essas pessoas tomadas pela dor e o sofrimento da vida, causado na grande do pecado em suas vidas.
E então diz ali: quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Por isso é que eu digo que se Jesus for o seu Senhor, for o seu pastor, for o seu Senhor, você vencerá toda a dor e todo o sofrimento. O Senhor Jesus também nos dá a vitória além da dor e ao sofrimento, mas também a Bíblia nos mostra que a morte e o pecado representam este mal e este sofrimento, e eles foram vencidos por Jesus. A dor, o mal e o sofrimento são representados na Bíblia por duas expressões, né? O pecado e a morte. Eles simbolizam toda essa dor, todo esse caos que o mundo sofre. Mas a Bíblia diz acerca de tudo isso e diz que Jesus venceu essas coisas. 1 aos Coríntios capítulo 15, versos 56 e 57 diz: o aguilhão da morte é o pecado, como que o poder da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas o que é que diz o apóstolo Paulo no restante desse versículo? Mas graças a Deus, que apesar dessa realidade do pecado, da morte, graças a Deus que nos dá vitória sobre essas coisas, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Porque Jesus Cristo, Ele venceu a morte, venceu o pecado para eliminar da face da terra e da vida daquele que nele crê todo o mal e todo o sofrimento. A Bíblia nos diz que Jesus, Ele nos convida então a encontrarmos paz, encontrarmos segurança e refúgio nele. E se assim fizermos, nós venceremos o mal e o sofrimento. João capítulo 16, verso 33, ele diz: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Amém? No mundo tereis aflições, mas Jesus diz aqui: mas animem-se, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Meus amados, se Jesus for o nosso Senhor, nós venceremos todo o mal, toda a realidade do mal presente nesse mundo. Se Jesus for o seu Senhor, você vencerá toda a dor e todo o sofrimento, porque em Jesus nós encontramos paz, em Jesus nós encontramos segurança, em Jesus nós encontramos também o refrigério. Então, meus amados, crer em Deus é crer que Ele cuida de nós, está conosco e nos promete o mal e sobre o sofrimento com a vitória eterna. Mesmo que, como lemos no início deste culto, lá na primeira carta de Pedro, mesmo que por um pouco de tempo estejamos sujeitos a passar por todo tipo de provações. Então, crer em Deus não é crer num Deus que está alheio ao nosso sofrimento, mas crer em Deus é crer no Deus que nos amou, que conhece a nossa dor, conhece o nosso sofrimento, e em razão disso Ele veio ao mundo para nos dar vitória sobre o sofrimento. Esse Deus é o Deus que nos criou, nos sustenta e interveio para nos dar vitória sobre todo o sofrimento. Romanos capítulo 5, verso 8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Você pode dizer comigo esse último versículo? Mas Deus, diga comigo, mas Deus demonstra o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Deus nos ama, e Ele deu a sua vida na cruz, através da pessoa de Jesus Cristo, para perdoar os nossos pecados, e Ele levou sobre si, diz o profeta Isaías, todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. E na morte de Jesus na cruz, nós fomos sarados, embora por um pouco de tempo nós estamos sujeitos a passar por sofrimentos, e por isso Jesus diz: tenham bom ânimo, vocês vão passar por aflições,
mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, o sofrimento e o caos desse mundo, o pecado, a morte, e Cristo nos fortalece neste tempo, para que na eternidade possamos desfrutar dessa alegria, dessa paz e desse refrigério perenes, que jamais se acaba. Que nós possamos, meus amados, a cada dia confiar no Senhor, no cuidado dEle, na segurança dEle, como Ele fez com José. E eu sempre digo que Deus não nos promete uma caminhada livre de obstáculos, livre de dificuldades, mas Deus nos promete uma chegada vitoriosa ao final. A vida de José passou por muitos obstáculos, muitos sofrimentos, mas ele venceu, ele superou, ele terminou bem, reconhecendo que Deus estava trabalhando na vida dele, através da vida dele, transformando. Não é que Deus o destinou ao sofrimento, mas em meio ao sofrimento Deus o conduziu por um caminho que levou a vitória sobre todo o sofrimento e transformou o mal em bem. Assim é na nossa vida e assim deve ser a nossa oração, que Deus possa conduzir a nossa vida, independente dos momentos e circunstâncias que passemos, conduz a nossa vida para que possamos passar por tudo aquilo fortalecidos e sairmos vitoriosos diante de todo o caos e todo o sofrimento, no nome de Jesus, amém? Vamos colocar em pé, meus irmãos. Nós vamos orar pedindo que o Senhor nos fortaleça nisso, mas nós vamos orar também por duas razões. Agradecer, há motivos de gratidão, que é a proteção do Senhor por nós, agradecer pelas nossas vidas, agradecer pelo cuidado do Senhor. Nós estamos no mês da família, com a campanha de Jesus Transforma a Minha Família, orando pelas necessidades de mudança e de transformação do nosso lar. Então, vamos apresentar e agradecer a Deus pela nossa família, mas também vamos agradecer ao Senhor pela vida do pastor Sócrates. O pastor Sócrates é o diretor executivo da nossa convenção, o pastor Levi aqui mencionou, e diretor executivo da nossa convenção já há muitos anos, muitos anos, e ele ficou, se não me engano, 36 dias internado, hospitalizado ali, teve o Covid-19, teve muitas complicações, um quadro praticamente de ser desenganado. Mas graças a Deus, para a glória do Senhor, Deus ouviu as orações de todo o povo batista, principalmente, de outras denominações, que oraram e clamaram ao Senhor, e o Senhor ali estabeleceu. E hoje o pastor Sócrates esteve alta, no hospital, está ali na sua casa, e recuperado plenamente do Covid-19, se recuperando ainda de algumas sequelas, teve complicações ali do pulmão. Mas nós louvamos ao Senhor, nós vamos agradecer ao nosso Deus por isso e apresentar assim também gratidão por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Vamos orar. Santo e eterno Deus, obrigado pelo teu grande amor, obrigado pela tua graça, obrigado pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Meu Pai querido, nós queremos, chegando ao final desta celebração, deste culto, nós queremos expressar o reconhecimento de que o Senhor é o nosso Deus, de que o Senhor é o nosso sustentador, e de que se nós temos vida, se temos saúde, ou mesmo se estamos enfermos e temos uma vida lutando contra a enfermidade, se temos uma família, temos um emprego, temos o sustento do Senhor, temos uma empresa, temos um negócio, se temos a nossa família, é porque o Senhor tem nos dado essas coisas. E meu Pai, nós queremos assim exaltar o teu santo e precioso nome, agradecer ao Senhor pela bondade do Senhor na vida dos nossos irmãos e irmãs. Queremos, no nome de Jesus, colocar nas tuas mãos também estes irmãos e irmãs, pedindo que o Senhor continue a sustentar. Queremos agradecer ao Senhor pela vida do pastor Sócrates mais uma vez. Obrigado pelo cuidado do Senhor, pelo seu restabelecimento deste teu servo que por décadas tem se dedicado
ao trabalho do Senhor na nossa denominação. Recebe a nossa gratidão por este dia ele voltar no seu lar, receber algo, ser restabelecido, complete a obra de cura plena na sua vida. E, meu Pai, nós queremos também colocar nas tuas mãos as nossas famílias. Deus, pedir que o Senhor transforme as nossas famílias, transforme naquilo, ó Deus, que é necessário, mostre a nós atitudes em nós que precisam ser mudadas, moldadas e transformadas. Em nome de Jesus, ó Pai, transforme a condição espiritual de cada lar. Aqueles que têm pessoas que não conhecem Jesus, que seja um tempo de salvação no lar e na família. Em nome de Jesus, Deus querido, nós queremos pedir que o Senhor haja também com a provisão do Senhor na família. Em nome de Jesus, meu Pai, haja para restaurar as famílias, especialmente aqueles que têm passado por crises na área conjugal, na área relacional. Meu Pai bendito, recebe a nossa gratidão. Nós te exaltamos, nós bendizemos, agradecemos pela vida da nossa igreja, pela vida dos nossos missionários, pela vida das nossas congregações, ali em Itaiangá, pastor Luiz, irmã Eleida, sua família, pela vida do pastor Henrique, irmã Andréia ali em Itapurá, a vida da irmã Cida, do irmão Antônio aqui, também no Cerrado, pastor Levi e Lucínia, ó Deus, nossos missionários, pela vida do pastor Rusco e Ivana, aqui também na UTESC Júnior. Te louvamos, ó Deus, pela vida, pela obra do Senhor na nossa cidade, na nossa região e através da tua igreja. E agradecemos pela vida dos nossos irmãos e irmãs que têm sido fiéis, Senhor, todo ano, mesmo do seu lar. E nós queremos pedir em especial por aqueles teus servos e tuas servas que estão no seu lar e não podem estar aqui. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha também fortalecer o ânimo dos teus servos, alegrar os seus corações e receber a adoração deles, no nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos também pela provisão do Senhor na igreja do Senhor. Abençoamos, Deus, a vida financeira e profissional de cada um dos teus servos, os membros da nossa igreja, os congregados da nossa igreja, para que o Senhor continue a nos sustentar com a tua mão santa e poderosa para prover tudo quanto necessitarmos, seja no sustento ministerial local, na obra missionária. Colocamos, Deus, os projetos missionários de missões nacionais, de missões mundiais, os missionários, e que o Senhor possa sustentar a tua obra e não deixar faltar o sustento para a obra do Senhor neste tempo. É o que nós te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém. Vamos terminar adorando o Senhor, por Ele ser o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, dedique então neste momento, dedicando aqui no altar do Senhor, declarando: Deus, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Minha fortaleza, meu socorro, és o meu abrigo, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro.
Pai, recebe a nossa gratidão, recebe também os dízimos e as ofertas dedicadas como expressão da nossa adoração, amor e devoção a Ti. Em nome de Jesus, dá-nos uma semana, um restante de semana abençoado, na graça e na paz do Senhor, e que o amor de Deus o Pai, que a consolação do Deus Santo Espírito e a graça salvadora de Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus.